Estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 9. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, nesse texto, nessa passagem. Provérbios capítulo 9. Nós já estamos aí há alguns domingos, já há muitos domingos, estudando esse livro, que é uma fonte de sabedoria, de orientação de Deus para as nossas vidas. Entendo que Provérbios é propício para todas as épocas, para todas as idades, e de modo muito especial esse tempo que nós estamos vivendo, que exige de nós uma série de virtudes que não são muito próprias do nosso ser: impaciência, precipitação, indecisões, precipitação no falar, e daí por diante. Nós precisamos muito das orientações de Deus, e Provérbios, literatura de sabedoria, nos fornece isso. A palavra do Senhor nos diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua casa, já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, os anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltosos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós postamos ontem à noite, como fazemos sempre, aqui na página do Facebook da igreja, a estrutura desse capítulo, do capítulo 9, para facilitar a nossa compreensão e ver como cada parte do texto está relacionada entre si, uma à outra. Então, se você quiser depois dar uma olhada, procure nas postagens na página do Facebook da igreja, que está aí. Então, nós entendemos que o tema do capítulo 9 é uma espécie de... Ele faz um paralelo, Salomão faz um paralelo aqui no capítulo 9, onde ele nos fala de 2 tipos de banquetes. E nós vamos ver ao longo da Escritura, especialmente quando fizermos as aplicações, que a Bíblia sempre trata de, quando está falando do destino dos homens, a Bíblia fala de banquetes. Nós vemos isso nas parábolas de Jesus, vamos ver na aplicação cristocêntrica e também no livro de Apocalipse. E esses 2 banquetes que os homens são convidados, via de regra, eles indicam qual o destino das pessoas. Existe um banquete que é o banquete de vida, é o banquete da sabedoria, como nós vamos ver aqui nos versos 1 a 6. Ou seja, a sabedoria prepara a sua casa, ela constrói a sua casa, prepara uma refeição e convida as pessoas para participarem dessa refeição. O segundo banquete está nos versos 13 a 18, que é o banquete da insensatez, que é apresentada aqui como se fosse uma mulher loucura, uma mulher apaixonada, apontando ali para os perigos que os banquetes desse mundo trazem àqueles que participam deles.
E diferente do primeiro banquete, da sabedoria, que o resultado é vida, o banquete da insensatez, da loucura, gera morte. E vocês vão observar, nós vamos observar que os mesmos tipos de pessoas, ou o mesmo tipo de pessoa que é convidado para o banquete da sabedoria, é convidado também para o banquete da insensatez, o simples, ou seja, aquele que é falto de entendimento. Deus está o tempo todo nos chamando, nos convocando para participarmos do seu banquete, das suas iguarias, ou do seu alimento para as nossas vidas. Mas também existe aí uma série de ofertas nesse mundo para as pessoas, e muitas delas têm preferido ir para aquele banquete ao invés de ir para o banquete da sabedoria. Então nós temos aí esses dois paralelos. Mas entre esses dois paralelos, nós temos os versos 7 a 9, que aí Salomão vai nos apresentar uma série de conselhos que a sabedoria traz a todas as pessoas. E o conselho que a sabedoria traz, o primeiro é: não corrija o zombador. Ele vai te afrontar, ele não vai aceitar a correção e vai te afrontar. Segundo, corrija o sábio, ensina o sábio e ele vai te amar. Pessoas sábias são abertas à instrução. Pessoas zombadoras, não. O terceiro conselho que a sabedoria nos dá é que a sabedoria começa com o temor a Deus. E aqui Salomão está repetindo o capítulo 1, verso 7, que é a tese do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu começo a ser sábio? Quando eu começo a temer a Deus e a me submeter aos seus mandamentos. O quarto conselho da sabedoria, no verso 10, a parte B: conhecer a Deus é ter prudência, é ter bom senso, é ter cautela. O quinto: quem é sábio vive mais. E nós vamos ver por quê. E sexto: o sábio e o escarnecedor colhem o fruto das suas escolhas. Vamos então para a exposição do texto. Continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a exposição, parte por parte. O capítulo 9 de Provérbios encerra a primeira parte do livro. Começa lá no capítulo 1, e o capítulo 9 nós entendemos que é o encerramento dessa primeira parte do livro. A partir do capítulo 10, nós já temos aí uma série de mudanças no livro. Por quê? Nós vamos observar que Salomão vai nos ensinar muito por meio de contrastes. Então você vai ver num verso um ensinamento e no verso seguinte o contraponto dele. Então o livro de Provérbios tem isso: ensinar a gente por meio de contrastes. No verso anterior ele faz uma afirmação positiva, no verso seguinte ele faz uma afirmação negativa, mostrando o resultado de não seguir aquela orientação. Então vamos à exposição do texto. O primeiro ponto que nós destacamos aí é que a sabedoria constrói uma casa, prepara um banquete, e é um banquete vital, é um banquete de vida. Então nós colocamos aí o enunciado: a casa da sabedoria e o seu banquete vital. Então nós vemos aí no verso 1, a parte A, o seguinte: a sabedoria edificou a sua casa. Nós vimos no capítulo 8 que há uma discussão de quem é essa sabedoria, né? Se de fato ela é Cristo, é um tipo de Cristo, ou ela é um atributo de Deus. E nós vimos no desfecho do capítulo 8 que a sabedoria de Provérbios é mais do que um atributo de Deus. Ela ganha algumas características de pessoa, de alguém que tem personalidade, que tem vontade, que tem desejos, que tem ações práticas, que planeja. Quando diz no capítulo 8 que ela era a grande arquiteta da criação. Então nós vemos ali que há características na sabedoria que extrapolam um simples atributo. É de fato uma pessoa. Aqui no capítulo 9, versículo 1, diz que a sabedoria construiu uma casa. Que casa é essa? É a pergunta. Se nós tomarmos o capítulo 8 como contexto, quando Salomão fala ali da sabedoria participando ativamente da criação, nós podemos entender que essa casa da sabedoria é a criação
de Deus em geral. Ou seja, ela construiu uma casa, ou seja, uma referência a esse universo como um todo. E nesta casa que a sabedoria construiu, ela preparou um banquete. O texto diz que ela lavrou 7 colunas, é o que diz aí a parte B do versículo 1. Essas colunas aqui, a gente pode entender de maneira simbólica como representando estabilidade, durabilidade, grandeza, né? A gente não pode tomar isso aqui de maneira literal, mas isso aqui é uma figura simbólica, porque a literatura de sabedoria, que é o livro de Provérbios, usa muito da linguagem, figura de linguagem, para poder transmitir conceitos. Então, quando diz que a sabedoria construiu a casa com 7 colunas, aponta para o fato de que a criação de Deus como um todo, nela existe ordem, estabilidade, durabilidade. E se a gente aplicar isso também a questões abstratas como mandamentos, prescrições, orientações de Deus, as suas leis, significa que as colunas que sustentam esta criação são estáveis, são duradouras. Ou seja, os mandamentos de Deus, as prescrições, a lei de Deus é perpétua, é permanente. Não existe nenhum momento em que ela vai deixar de existir, ou que estes mandamentos, estas colunas vão deixar de existir. Eu já gostaria de fazer um link aqui, mas isso vai ficar mais claro na frente, quando os apóstolos, de modo especial o apóstolo Paulo, fala do povo de Deus, a igreja, como sendo a coluna, o baluarte, a sustentação da verdade de Deus neste mundo. Então é preciso que a gente tenha em mente esse quadro de comparar Provérbios com outras partes da Escritura. O número 7, especialmente na literatura hebraica, na cultura hebraica, é bastante significativo, porque significa perfeição. O número 7 diz de algo completo, perfeito, que está completamente estabelecido, tá? Então, essa é a ideia do versículo 1. A sabedoria constrói a sua casa, ou seja, a criação como um todo, inclusive os homens, e esta criação, esta casa, está sustentada sobre 7 colunas, que nós podemos entender aqui como mandamentos, prescrições, leis de Deus, leis naturais, leis morais, e daí por diante, que dá sustentação a esta casa, a esta criação. O texto diz mais, verso 2: carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua casa. A Nova Versão Internacional traduz o verso 2 de Provérbios 9 da seguinte forma: matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua casa. Então, esta cena aqui do verso 2 aponta para um grande banquete comemorativo, né? A sabedoria matando os animais, preparando o vinho, arrumando a casa. Quando nós olhamos para a cultura do Antigo Oriente, e a Bíblia reflete boa parte dessa cultura, o vinho e muita comida, ou seja, animal sendo morto para ser feito, para cozinhar a carne, para assar a carne, é um símbolo de alegria e de fartura. Então nós observamos no Antigo Testamento várias passagens que apontam para isso, né, de que o vinho é o símbolo da alegria, de que a carne, uma refeição muito farta. Ou seja, a sabedoria está aqui preparando este banquete com muita fartura e com muita alegria. Agora vem o convite. No verso 2 até o verso, aliás, do verso 3 até o verso 6, nós observamos que a sabedoria agora se empenha a convidar as pessoas para participarem desse banquete, para que elas pudessem se alegrar, né, nesta festa. E aí vem o verso 3 que diz assim: já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas das cidades.
A sabedoria agora envia suas servas, seus servos, para convidarem as pessoas para participarem do banquete. Quando a gente pensa que o texto diz assim, convida desde as alturas das cidades. Os irmãos devem se lembrar que quando nós fizemos a exposição do capítulo 1, nós vimos que a sabedoria se coloca nos lugares altos das cidades, na entrada da cidade, no portão, nos portões, e convida os simples, os tolos, os zombadores, para receberem as suas instruções. E os irmãos devem se lembrar que nós fizemos uma aplicação desse ponto, lá no capítulo 1, verso 24, que esta é uma figura própria dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas, eles iam para o pórtico do templo, para o pátio, para os locais públicos, e ali eles anunciavam a mensagem de Deus para as pessoas. Parece que é esta figura que Salomão está usando aqui para se referir à sabedoria, porque o texto diz que a sabedoria enviou as suas servas, e o papel deles, ou delas, dessas servas, era convidar as pessoas desde as alturas das cidades. Parece que há um convite aqui da sabedoria de Deus, por meio dos seus emissários, dos seus servos, para que as pessoas pudessem vir ao banquete. Eu já gostaria que você fosse fazendo as ligações, porque senão fica um negócio muito abstrato. De que forma isso aqui se aplica de maneira prática? Nós vamos ver mais à frente nas aplicações, mas eu já gostaria que você fosse fazendo esse link. Deus faz o mesmo hoje, usando pessoas, usando os seus profetas, usando a sua igreja, para convidar pessoas para participarem do seu banquete, da sua refeição. Para quem é feito esse convite? Olha o que diz o verso 4. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Aqui nós temos mais uma vez a palavra simples, tão recorrente no livro de Provérbios. O significado dessa palavra depende do contexto. Ela pode ser usada tanto de maneira positiva como de maneira negativa. E eu já falei aqui diversas vezes que quando a palavra simples é usada num contexto positivo, se refere àquelas pessoas que estão abertas ao ensinamento de Deus. Ela não tem o coração fechado, a mente fechada para os ensinamentos de Deus. Ela é simples no sentido de estar aberta à instrução. Mas num contexto negativo, se refere àquelas pessoas que são facilmente manipuláveis ou manipuladas. Elas são facilmente levadas para os maus caminhos. Chega alguém e faz um convite para que ela faça algo errado, e ela vai e faz. Ou seja, é uma pessoa que não tem o tino, que não tem o discernimento, que portanto é manipulada facilmente. Entendo que aqui no livro de Provérbios o contexto, o significado é o segundo. A sabedoria está convidando aquelas pessoas que não têm que são facilmente manipuladas, para que aprendam da sua sabedoria, a fim de que se tornem pessoas estáveis, que tenham capacidade de discernir a voz do engano da voz da voz da verdade, e que sejam capazes de, discernindo, rejeitar aquilo que não presta. Agora, o convite é feito também para os faltos de senso. Essa expressão aparece em outros lugares em Provérbios com bom siso, que é a mesma coisa. O bom siso é a cautela, a descrição ou discrição, prudência, alguém que é discreto, cauteloso, que pensa antes de falar, antes de agir. A sabedoria está convidando essas pessoas que não têm bom senso, que faltam senso, que são faltas de senso, para que possam participar desse banquete. E diz assim: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho. Isso aqui é uma metáfora para dizer o seguinte: aceitem o meu ensino, eu tenho alimento para vocês, eu tenho bebida para vocês, recebam de bom grado, recebam o meu alimento. E diz mais: deixai os insensatos e vivei.
Aqui a sabedoria exorta o simples e aquela pessoa que não tem bom senso a deixar o insensato. Mais à frente nós vamos relembrar quem é o insensato. Pessoa que tem um coração duro para a instrução, que não recebe. Aquele que é incorrigível, que não está aberto a instruções de Deus, que vem de diversas formas, especialmente por meio da sua palavra, mas também por meio dos pais, de autoridades e daí por diante. Este é um insensato. É aquele que é impossível de ser corrigido. E diz mais, além de deixar o insensato para viver, diz: andai, verso 6, parte B, andai pelo caminho do entendimento. Veja que a sabedoria se coloca aqui como uma conselheira, como um pai que se senta ao lado do filho e começa a passar para ele instruções. Meu filho, vá por esse caminho, por isso, por isso e por isso. Evite aquele caminho. E apresenta as razões. A sabedoria aqui se coloca quase que como um conselheiro, dizendo: deixe o caminho da insensatez, dos insensatos. Andai pelo caminho do entendimento. Ou seja, a sabedoria está trazendo orientações claras para o filho. E aqui eu já observo uma coisa interessante. Se no capítulo 8 nós vemos a sabedoria, a ênfase de Salomão é nas ações da sabedoria no aspecto da criação, no capítulo 9 parece que a ênfase de Salomão com respeito à sabedoria é no aspecto da redenção. Nós precisamos de orientações porque o pecado entrou no mundo. A sabedoria atuou na criação, capítulo 8, nós vemos isso claramente. Mas depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano agora precisa de orientações, porque ele precisa de redenção. E parece-nos que o capítulo 9 foca nisso. Capítulo 8, criação. Capítulo 9, redenção. Então, se a gente faz um paralelo com Gênesis, parece que o paralelo fica perfeito. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, de sabedoria. Agora no capítulo 3, nós vemos Deus já atuando para resgatar esse homem que caiu em pecado, dando conselhos a ele. E aí no capítulo 3, versículo 15, nós temos o que é chamado de proto-evangelho, ou a semente do evangelho. Deus diz o seguinte: nascerá da mulher um que esmagará a cabeça da serpente. A partir do capítulo 3, o tema da escritura muda para redenção. Muda a ênfase, digamos assim. Capítulo 9 de Provérbios, nós vemos aí a sabedoria dizendo: filho, vá por aqui, porque o pecado já está presente. Vá por esse caminho, não siga aquele outro. Então, esse é o nosso segundo ponto. O primeiro ponto é: a sabedoria constrói uma casa e oferece um banquete de vida. O segundo é: a sabedoria convida os simples e os faltos de senso para participarem do banquete e dá algumas exortações a ele. Terceiro ensinamento, veja aí o verso 7. Nós vamos ver aí uma série de conselhos que a sabedoria dá a nós. Primeiro, não corrija o zombador, o ímpio, ele vai te afrontar. Olha o que diz o verso 7 e 8, a parte A. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Meus irmãos, o escarnecedor é impossível de ser corrigido. É uma pessoa não ensinável, não tratável. É aquela pessoa que trata os conselhos, as orientações com desprezo. Na verdade, o escarnecedor,
a atitude escarnecedora é uma espécie de soberba. Porque o escarnecedor, ele diz assim: eu não preciso desse conselho seu, eu já sei como lidar com a minha vida. E mais do que isso, não é só desprezar, é zombar, é desfazer. Ele não vai ouvir. O que Salomão está dizendo aqui, o que a sabedoria está dizendo é: não repreenda o escarnecedor, o zombador, porque ele vai escarnecer de você, ele vai se tornar um inimigo seu, ele vai lhe afrontar, ele não vai ouvir a razão, ele não vai ouvir o que é correto, ele não vai ouvir os conselhos de Deus para ele. Tentar mostrar para ele é um trabalho inútil, e você vai criar um inimigo, porque ele está com um coração totalmente fechado para a instrução. O escarnecedor é aquele que escolhe a tolice humana ao invés da verdade de Deus, dos conselhos de Deus para as suas vidas. Os seus ouvidos, o seu coração estão fechados. E não só fechados, mas ele se insurge, ele se revolta, ele se ira contra aquela pessoa que tenta corrigi-la. Não adianta. Meus irmãos, eu sei que nós precisamos insistir em mostrar para as pessoas o caminho que elas estão, as consequências disso, mas a Bíblia nos alerta que existem pessoas que gostam de desfazer da instrução. Elas até têm consciência de que aquele conselho é bom, mas ela tripudia, ela zomba, escarnece, e mais do que isso, o texto diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Eu gosto de fazer a aplicação no final, mas deixa eu já adiantar alguma coisa, até para ficar dinâmico aqui o nosso estudo. As redes sociais têm escancarado isso. Tem algumas pessoas que você vai corrigir nas redes sociais por conta de uma postagem que ela fez, e é trabalho perdido, porque ela escarnece de você publicamente. Nós já vimos várias vezes aqui no livro de Provérbios exortações de que nós não devemos entrar em discussões desnecessárias. Com o escarnecedor, pior ainda. Se você tenta corrigir o escarnecedor, ele vai zombar de você e vai se irar contra você, ele vai lhe afrontar. E diz mais: o que censura o perverso traz afronta sobre si. O perverso é aquele que tem uma postura mais de rejeição à instrução. É uma atitude mais interna, de resistir o ensino, de resistir à correção. O zombador é uma atitude mais externa, ou seja, ele demonstra por meio de olhares, por meio de gestos, por meio de atitudes, que ele não aceita aquilo, e mais do que isso, ele escarnece. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreças. Nós não podemos ser assim, porque todos nós precisamos de correção, de redenção. Capítulo 9 de Provérbios, eu repito, foca no aspecto da redenção. Capítulo 8, criação. Sabedoria estava presente na criação. No capítulo 9, uma vez que o pecado entrou, faz parte da nossa dinâmica de vida, do cotidiano. O que fazer agora? Nós precisamos de redenção, nós precisamos de correção. Agora olha o contraste. Capítulo 9, capítulo 8, a parte B e também o versículo 9. Provérbios capítulo 9, versículo 8, a parte B e também o verso 9. Salomão vai nos mostrar o contrário agora, que a sabedoria, ela nos orienta a corrigir o sábio, e ele vai amar. Ele não só ouve o sábio, ele ouve a instrução, e ele ama quem o corrigiu. É claro, meus irmãos, que isso depende também da forma como a correção é feita. Deixe-me abrir só um parêntese aqui. Muitas vezes nós fechamos a possibilidade, a porta,
para orientar alguém pela forma como nós falamos. A maneira importa, a forma importa. Algumas pessoas acham que o que importa mesmo é o conteúdo do que foi dito. O conteúdo é importante, mas a forma como se diz também. Não é à toa que a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A palavra ríspida, a palavra dura, suscita a ira. Então, essa conversa de que o que importa é o conteúdo e não a forma, isso não tem amparo bíblico e nem na experiência cotidiana. Mas, dito isso, independentemente disso, o sábio é alguém corrigível e tratável. Porque olha o que diz o texto. Verso 8, parte B. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Ou seja, o sábio é alguém que tem um espírito tratável, ensinável, enquanto o tolo, o escarnecedor, permanece na sua prática e não ouve, rejeita, zomba e se torna um inimigo, afronta quem o corrigiu. O sábio não. O sábio, o texto diz que ele não só acata a instrução, mas passa a amar quem o instruiu. É como se o sábio dissesse assim: muito obrigado, porque você me livrou do caminho que eu estava indo. Você me deu uma orientação boa e isso serviu demais para mim. O sábio é aquele que percebe as suas limitações, as suas deficiências e aproveita todas as oportunidades que Deus lhe dá, que a sabedoria de Deus lhe proporciona, para que ele possa se corrigir e para que ele possa aprender mais ainda. E aí o que é que ele faz? Ele ama quem o corrigiu. Marco Catão, também chamado de o Velho, é um escritor e político romano. Ele disse o seguinte: homens sábios aprendem mais com os tolos do que os tolos com os sábios. Sabe o que é que Catão queria dizer? Marco Catão, ou Marco Cato, alguns chamam de Cato. O que ele queria dizer é que o sábio, até no erro do ímpio, ele aprende. Ou seja, ele aprende mais com o tolo do que o tolo com ele. Então a pessoa sábia, ela tem essa capacidade de perceber o mundo à sua volta. Então ela diz: olha, fulano de tal tomou esse curso de vida e não deu certo, eu não vou fazer o mesmo, porque já está comprovado empiricamente, pela observação, que esse tipo de atitude não vai dar certo. Então o sábio é alguém que tem essa capacidade de aprender, inclusive com os tolos. Mas o tolo, ele nunca aprende com ninguém, muito menos com o sábio, porque ele tem um coração fechado para a instrução e para a orientação. Então, o primeiro conselho da sabedoria é: não corrija o zombador, ele vai te afrontar. O segundo conselho é: corrige e ensina o sábio, ele vai te amar e vai acatar a instrução. O terceiro conselho da sabedoria, verso 10: a sabedoria começa com o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus significa amá-lo, reverenciá-lo. E todas as vezes que eu amo a Deus e eu me submeto aos seus mandamentos, é aí onde começa a sabedoria. Sabedoria não é acúmulo de informações. Sabedoria não é a quantidade de versículos que eu tenho memorizado. Sabedoria não é eu ter domínio do corpo de doutrina da minha igreja, da minha denominação, e eu saber articular esse corpo de doutrina. Isso é fácil, até um ímpio faz melhor do que nós. Se você pega a teologia liberal, especialmente a teologia liberal da Alemanha, com Bultmann, com Karl Barth, estes homens dominavam o corpo teológico, a Bíblia. O conhecimento deles era muito mais profundo do que qualquer um de nós. O próprio Satanás conhece a Escritura mais do que eu e você.
Mas estes homens que eu mencionei, e o próprio Satanás, não temiam a Deus. Não estou comparando esses homens com Satanás, por favor. Não é esse o ponto. Mas o ponto aqui é: a sabedoria verdadeira começa quando eu temo a Deus, porque ao temer a Deus eu me submeto aos seus mandamentos. Meus irmãos, onde não há o temor de Deus, a tendência para os desajustes é muito grande. Onde não há o temor de Deus, observem que nas sociedades onde não há o temor de Deus, as questões morais costumam ser mais frouxas, mais liberais, mais livres. Eu cito aqui uma frase de MacArthur, mas antes, o texto de Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 18, eu não vou ler o texto, mas você vai observar que Paulo destaca exatamente isso, que numa sociedade onde não há o temor de Deus, as questões morais e éticas de comportamento são mais frouxas, são mais levadas, né, de qualquer forma. Mas MacArthur diz o seguinte: o temor do Senhor é um estado de espírito no qual as próprias atitudes, vontades e sentimentos, ações e objetivos são trocados pelos de Deus. Observe, o temor a Deus é um estado de espírito no qual as próprias atitudes, vontades, sentimentos, ações e objetivos são trocados pelos de Deus. É isso que é temer a Deus, é submeter a minha vontade à dele, é me colocar debaixo da vontade de Deus. E isso traz um resultado prático, porque no verso 11, Salomão vai dizer que quem é sábio vive mais. Ele diz assim: porque por mim, a sabedoria está dizendo, por mim multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Ou seja, quando a sabedoria dirige as ações humanas, nós vamos evitar muitas coisas que vão nos trazer perigos e que vão nos expor a perigos. A temperança, eu cito algumas aqui, a sobriedade, o controle sobre os nossos apetites e paixões. Estes são alguns exemplos de como a sabedoria pode multiplicar os nossos dias de vida. Uma pessoa que é entregue aos seus prazeres, uma pessoa que é entregue às suas paixões, uma pessoa que não tem temperança, que não tem sobriedade, que não tem controle dos seus apetites, essa pessoa é um forte candidato a morrer rápido, porque ela não tem domínio de si. Ela se entrega aos prazeres, ela não tem freios morais. Então ela bebe demais, ela come demais, ela se entrega às diversões demais, se expõe a perigos demais, e nesse sentido a tendência é de que ela tenha uma vida encurtada. Portanto, ser sábio também é sinal de que você pode ter uma vida longa, uma vida plena, abençoada pelo Senhor. A sabedoria também, ainda no verso 12, ensina que o sábio e o escarnecedor colhem o fruto das suas escolhas. Olha o que diz o verso 12: se és sábio, para ti mesmo o és. A sabedoria abençoa o próprio sábio. Ele se beneficiará da sua sabedoria. Agora, olha o que diz o verso 12, a parte B: se és escarnecedor, tu só o suportarás. Digamos a verdade, ninguém gosta de conviver com pessoas escarnecedoras. E é isso que o texto está dizendo. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Ninguém gosta de conviver com um zombador, a não ser os próprios zombadores. Então nós vemos aqui o sábio, ele colhe o fruto da sua sabedoria, mas o escarnecedor também. Quarto lugar, quarto princípio. Agora nós vamos ver que o contraste vai ficar mais claro, porque Salomão vai nos mostrar, a partir do versículo 13 até o verso 18,
que a insensatez, que a loucura, também, ela tem uma casa, ela tem um banquete, ela convida os simples, mas o resultado é completamente diferente do convite da sabedoria. Vejam que a gente pode fazer um paralelo muito claro entre os versos 1 a 6 do capítulo 9 de Provérbios e os versos 13 a 18. A sabedoria tem uma casa, ela fez um banquete, convidou os simples e aqueles que não têm bom senso para participarem, e o resultado é vida. É um banquete de vida, porque tem alegria, tem carne, tem vinho, símbolos de alegria. Por outro lado, a insensatez também tem uma casa, também tem um banquete, que ao invés de ser comido livremente, é comido às escondidas. Quando o verso de número 17 diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Ela também tem um banquete, a insensatez, e o resultado é uma comida mortal. Vamos então ver o que é que o texto nos ensina? Primeiro, nós vimos aí que Salomão nos mostra o caráter da insensatez. Quais são as suas características? Diz o texto: a loucura ou insensatez é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Salomão usa aqui a figura dos pecados morais que ele destacou no capítulo 6 e no capítulo 7, quando fala ali sobre os pecados morais, sobre a mulher sedutora, mas ali usa a figura da mulher, mas pode ser aplicado em qualquer outra situação, não só mulher, homem, qualquer situação. Salomão usa essa figura dos capítulos 6 e 7 para mostrar aqui como é a loucura e a insensatez. Ele diz que a loucura, a insensatez é semelhante a esta mulher, sem juízo. A ideia de apaixonada aqui é alguém que não age pela razão, que está completamente escrava dos seus desejos, vontades, quer satisfazer os seus desejos carnais. Isso é loucura. Mas observe que assim como a sabedoria, a insensatez também tem a sua casa. Olha o que diz o verso 16. Verso 14: assenta-se à porta de sua casa. E diz mais: nas alturas da cidade toma uma cadeira. Percebam a semelhança da narrativa. A sabedoria envia as suas servas para clamar aos simples e também aos faltos de senso nos lugares altos. Vejam que a insensatez, da mesma forma, ela, ao invés de enviar os seus emissários, ela mesma se assenta à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. E aí quem é que ela convida? Olha o que o texto diz: ela convida os simples. Volte-se para aqui. E quem é o segundo grupo de pessoas? Aos faltos de senso, pessoas que não têm discrição, que não têm cautela, que são precipitadas. Essas pessoas são facilmente presas da insensatez, viram presas fáceis. Vejam que a insensatez aqui é apresentada por Salomão como sendo uma mulher sedutora. Ela promete ao simples e ao que não tem bom senso coisas boas. Águas roubadas, pão comido às escondidas, diferente do banquete da sabedoria,
Aqui é numa casa espaçosa, todos podem ver, nada é às escondidas, nada é oculto. Aqui não. O convite da sabedoria é ao simples e ao que não tem bom senso. E aí, conforme o verso de número 17, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Meus irmãos, este é o grande problema da loucura, da insensatez e das tentações. Se apresentam de maneira muito atraente, não exige compromisso nenhum. Venha. Mas olha o resultado, as consequências desse banquete da insensatez. Se no banquete da sabedoria as pessoas têm vida, alegria, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Se neste banquete há alegria, no banquete da insensatez, o verso 18 diz assim: eles, porém, ou porém aqui, coitados deles, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Existem diante dos homens dois caminhos, dois banquetes: o banquete da sabedoria e o banquete da insensatez. Muitos, a maioria, tem preferido ir para o banquete da insensatez. Mas o resultado é que esse banquete é um banquete de morte, não é um banquete de vida. Meus queridos irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós, diante disso que nós aprendemos da palavra de Deus, e ao final eu gostaria de fazer algumas aplicações apontando para Cristo. O que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com o Evangelho? O que é que isso tem a ver com as nossas vidas hoje? O primeiro princípio que eu gostaria de destacar é que Deus nos dá a possibilidade desses dois banquetes. Eles estão diante de nós. O banquete da sua sabedoria, mas do outro lado tem também o banquete da insensatez. O banquete da insensatez é o banquete mais fácil de se participar, porque ele não exige o temor do Senhor. Em outras palavras, não exige renúncia. Você pode entrar de qualquer forma nesse banquete, basta atender à voz da insensatez, que está sentada, como diz aí de maneira figurada, na sua cadeira. E se você pegar o paralelo dessa passagem, que é o capítulo 7, do verso 5 ao verso 27, você vai observar que esta insensatez, essa mulher, está sentada com vestes sensuais, para chamar a atenção. E essa é a razão porque muitos entram para esse banquete. São fisgados pelos olhos, pelos desejos do próprio coração. Mas esse é um banquete de morte. Que o Senhor nos dê a graça de adentrarmos no banquete da sabedoria. Mas eu gostaria de fazer algumas aplicações também com respeito aos conselhos da sabedoria. Todos nós, meus irmãos, de alguma forma temos algum tipo de, às vezes, resistência aos mandamentos de Deus, às correções de Deus. Que nós não tenhamos a postura dos zombadores, pessoas que são incorrigíveis. Todas as vezes que Deus nos corrigir por meio da sua palavra, quando fizermos a sua leitura, ou por meio de outras pessoas, pregações, estudos bíblicos, que ao invés de ter uma postura de resistência, de afronta,
que nós possamos nos submeter às instruções, às correções de Deus, porque é assim que o sábio faz. O sábio se alegra quando é corrigido, porque ele sabe que aquilo foi para o seu bem. Ele sabe que Deus está livrando os seus pés do caminho da morte. Que possamos ter essa sabedoria, essa humildade de reconhecer que nós precisamos de correção, e ao invés de nos levantarmos contra Deus e contra aquelas pessoas que nos corrigem, que tenhamos uma postura de submissão e de aceitação da correção de Deus, que é para o nosso próprio bem. Vamos então às nossas aplicações, apontando para Cristo. O texto diz que a sabedoria construiu uma casa para receber pessoas, convidados. Isso me faz lembrar uma passagem belíssima do Evangelho segundo João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, quando Jesus consolou os seus discípulos, perto já do fim do seu ministério público, ministério terreno. Ele consolou os seus discípulos, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Assim como a sabedoria preparou uma casa, construiu uma casa, essa casa foi fundamentada sobre 7 pilares, ou seja, mostrando ali a sua estabilidade. Cristo também prometeu aos seus discípulos que iria para o Pai, mas que nós não deveríamos ficar perturbados, preocupados, porque Ele iria preparar lugar para nós. Preparar lugar, meus irmãos, e uma grande ceia, um grande banquete. E nós vemos isso nas parábolas de Jesus. Em Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 4, e Lucas capítulo 14, do verso 16 ao verso 24, ele promete aos discípulos que nesta casa, que ele iria preparar para os discípulos, haveria um banquete e que ele receberia os seus discípulos. Veja o que diz, Mateus 22, de 1 a 4. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Ele já enviou os seus servos, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, os meus bois, observe, os animais do banquete da sabedoria já estavam mortos, ela já tinha matado os animais, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Lucas capítulo 14, 16 a 24 nos diz assim: ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a censurar-se, a escusar-se, Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse aos seus servos: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos, os nécios, os simples, os faltos de senso. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha
ceia. Meus queridos irmãos, Deus está chamando as pessoas hoje para participarem da sua ceia. Cristo está chamando. Assim como a sabedoria chamou os simples, chamou os faltos de senso, e muitos têm rejeitado, Deus hoje tem enviado a sua igreja. Eu entendo que Provérbios 8 também é um livro que nos fala desse papel que nós temos como servos de Deus, de chamar as pessoas, de evangelizar, de pregar o evangelho a elas, dizendo: olha, existe uma ceia preparada para vocês, Cristo foi para o céu preparar lugar, e Ele quer que você esteja nesta ceia, Ele quer que você participe das bodas. Mas por outro lado, existe também hoje a insensatez, chamando muitas pessoas para participarem dos seus banquetes. Por fim, eu quero comparar esse texto aqui de Provérbios capítulo 9 com Apocalipse capítulo 19, e aí eu já concluo, porque o texto fala de Apocalipse 19, que Deus também está preparando esta ceia. E o livro de Apocalipse, o capítulo 19, nos fala de duas ceias, de duas bodas: as bodas do Cordeiro, onde os remidos irão se sentar com ele junto à mesa, e existe uma outra ceia, onde os próprios ímpios serão a refeição, porque eles serão destruídos, serão mortos e comidos pelas aves dos céus. Veja o capítulo 19 de Apocalipse, verso 9, nos diz assim: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Felizes são aqueles que são chamados para as bodas da sabedoria, aqueles que aceitam o convite da sabedoria e participam da sua ceia, que comem o seu pão. E aqui nós podemos nos lembrar inclusive da ceia, bebem o vinho, lembrando-se do Cordeiro que foi morto, sacrificado pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos participar do seu banquete. Louvado seja Deus por isso, por suas misericórdias, porque Ele preparou uma ceia para nós. Ele nos convidou e nos fez assentar à sua mesa com dignidade. Mas olha o capítulo 19, versos 17 e 18, que nos dizem assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Lá era a ceia do Cordeiro, agora é a ceia de Deus. Deus vai vingar os seus inimigos. E diz aqui: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A Bíblia nos fala de que no grande dia, no dia de Cristo, vai haver uma ceia, a boda do Cordeiro, a ceia de Cristo e a ceia de Deus. Na ceia de Cristo, os seus remidos estarão assentados com Ele na mesa e irão festejar por toda a eternidade. Mas na ceia de Deus, a ceia da vingança, Deus irá destruí-los, destruir os seus inimigos no juízo final. O texto diz que ele falou a todas as aves que voam pelo meio do céu, dizendo: reuni-vos, porque eu vou usar vocês como um instrumento de vingança. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: em qual ceia você está? De qual banquete você participa? Você participa do banquete da ceia de Cristo,
ou você participa do banquete da insensatez, do banquete da loucura e do banquete do juízo de Deus, que virá e não tardará. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor apresse os nossos passos como igreja, para convidar aqueles, os simples, os tolos, os faltos de senso, para que eles se apercebam do perigo em que eles estão caminhando e que possam se arrepender dos seus pecados, voltarem-se para Deus, a fim de que participem do grande banquete, da grande ceia de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar?